Dona Maria, Shalom, Shalom, que bom ter você mais uma vez aqui no canal, onde hoje nós trataremos de um assunto cristão. Por que será que tantas pessoas estão deixando de ser católicas? Por quê? Por que você acha? Já deixa nos comentários se você concorda com os conteúdos que nós iremos abordar nesse vídeo. Se você é uma pessoa que deixou de ser católica, conta pra nós aqui sua experiência, se é isso mesmo ou não. Lembrando que esse vídeo não tem interesse de converter ninguém que deixou de ser católico. Eu acho que a ação de um católico bem feita é o suficiente para isso. Esse vídeo tem o intuito de questionar por que pessoas estão deixando de ser católicas. Primeiro nós temos que compreender o seguinte: a sociedade avançou nos últimos 50 anos como se tivesse avançado em 200. O pensamento das pessoas mudou. As pessoas agora são mais questionadoras. Então, uma vez que alguma regra é imposta a elas, elas param, questionam e, se possível, recusam. Nós temos dois pontos principais que induzem as pessoas na sociedade: o Estado, que entra com as leis, então já inibe o cidadão a fazer várias coisas, o livre-arbítrio dele já é cortado nesse momento, e a igreja. A igreja também induz a comportamentos, ela orienta a pessoa sobre o que deve ou não fazer pela ética, moral e pela espiritualidade. E uma vez que, como eu disse, nos últimos 50 anos as pessoas começaram a se tornar mais questionadoras, ela não consegue fugir das leis do Estado, senão ela vai presa. Mas ela consegue fugir das leis da igreja. É só ela não ir e negar tudo aquilo que ela já ouviu falar dentro da igreja para ela mesma, para construir a própria maneira dela de orar, de ver Cristo e de conduzir a sua espiritualidade. Então a pessoa, ela faz um êxodo da igreja, né? Ela sai da igreja com o argumento de que ela não precisa ir na missa para encontrar Jesus, ela pode fazer isso rezando em casa, às vezes usa até aquela parte da Bíblia que fala que é para fechar a porta do quarto quando for orar. Ela não precisa ter medo do inferno e nem de perder a sua alma, porque se Jesus morreu na cruz, ela já está salva, então ela pode fazer o que ela bem entender. Ela pode levar a vida que ela quiser, mesmo que pecaminosa e sem limites. E dentre outros argumentos que a maioria das pessoas que saem da igreja dizem. Como, por exemplo, também eu não vou na igreja porque lá tem pessoas que são falsas, que estão lá dentro, mas que estão pecando tanto quanto quem não está lá dentro. Né? São pessoas que falam mal das outras, são pessoas que traem suas esposas, batem severamente em seus filhos. Então é por isso que eu deixei de ir na igreja. Esses foram mais ou menos os principais argumentos que eu já ouvi. E agora a gente, voltando para o contexto histórico, antes desses 50 anos que as pessoas passaram a questionar toda e qualquer regra que é colocada diante delas, as pessoas valorizavam a igreja, as pessoas sentiam gosto de serem católicas. Primeiro motivo, pela tradição. Nós temos que lembrar que quando a igreja começou, a gente não tinha a Bíblia formada ainda. Os livros estavam sendo escritos, mas eles não estavam unidos e nem prontos. E mesmo que a gente tinha os pergaminhos dos livros soltos, as pessoas pobres não sabiam ler. Então, todos os ensinamentos da palavra daqueles que vieram depois de Cristo eram passados oralmente. Tanto os apóstolos quanto os outros discípulos, os outros sacerdotes, os primeiros padres, por assim dizer, reuniam a população e passavam os ensinamentos oralmente. Eles ouviam, era uma espécie de missa, mas não estruturada como nós temos hoje. Ouviam e levavam para casa e contavam para os seus vizinhos. No outro dia o vizinho vinha também para ouvir o que o sacerdote tinha para falar.
faziam orações, cantavam e assim foi estruturando as primeiras missas, os primeiros ritos. Depois de bastante tempo, a Bíblia ela foi estruturada, mas novamente, não é porque a gente tem a Bíblia para ler, que a Igreja Católica é fundamentada nela, que todo mundo sabia ler, né? Faz pouco tempo na sociedade que as pessoas são alfabetizadas. Então, a tradição foi sendo construída. O avô contava para o filho desde criança o que está escrito aqui, que ele ouviu do pai dele, e aí esse filho vai crescer, vai se casar, e aí vai contar para os filhos, que são os netos, e assim vai passando de geração em geração. E também, cada região ia construindo seus ritos. Ali também, depois dos encontros ecumênicos, foram sendo estabelecidos os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja, e mais ou menos foi se doutrinando quando cada um deveria acontecer, e tudo baseado na Bíblia e levado pela tradição. A partir do momento que a sociedade se torna alfabetizada, que ela consegue ler e interpretar com as percepções dela o que está escrito aqui, ela ignora a tradição. O meu pai tem um pensamento arcaico, porque ele é de antigamente. Então, a forma que ele vê o mundo é muito ultrapassada. Meu avô, então, nem se fala. Pra que eu vou ouvir os conselhos do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do passado, se eu estou no presente e as coisas mudaram? Então, eu não quero ouvir os ensinamentos da tradição. Eu não quero ouvir pensamentos ultrapassados, conservadores. Eu quero interpretar o que está escrito aqui com a minha própria mente. Então, se eu tô triste, eu vou interpretar de um jeito. Se eu estou alegre, eu vou interpretar de outro. Se eu estou sofrendo, de outro. Ou então eu posso interpretar totalmente equivocado. Por quê? De nada adianta nós, da sociedade atual aqui, 2025, que eu estou gravando esse vídeo, termos a inteligência de compreender as palavras, até dar um Google para entender o contexto histórico, se nós não temos a sabedoria. E o que é a sabedoria? Inclusive na Bíblia tem o livro da sabedoria. A sabedoria é o passar de geração em geração os conselhos baseados na vivência da fé. Você, da atualidade, falo você, mas também nós precisamos ter a vivência da fé. Quantas pessoas passaram por tantas situações diversas, às vezes parecidas com o que eu passo hoje, às vezes muito maiores e mais intensas, em que elas viveram a fé e elas trouxeram isso de geração em geração como ensinamento. E esse ensinamento é a sabedoria. Então, de nada adianta eu ler a Bíblia com as minhas únicas percepções se eu não tenho a sabedoria que vem da tradição do povo, que Deus trabalha em comunidade, certo? Então você pode sim ler a Bíblia na sua casa, você deve ler a Bíblia na sua casa, mas uma vez que você não vive a comunidade e vê como Deus fala aos outros corações e disse de geração em geração que veio passando, quando você desrespeita a tradição, a sua interpretação pode ser inválida. E aí outro ponto também nessa questão de questionador, né? A população, ela questiona tudo agora, ela questiona as regras, ela questiona as leis, ela questiona a doutrina. Por quê? Porque além delas respeitar a tradição, hoje em dia as pessoas têm dificuldade em aceitar o não. Porque quando a gente é cristão, a gente não pode ter uma conduta livre.
no sentido de que tudo a gente pode, nós temos o livre-arbítrio, mas nem tudo convém a um cristão. Então eu tenho sim que cumprir com orações. Se eu me digo católica, eu tenho que me confessar, eu tenho que ir à missa, eu tenho que seguir os preceitos. Não é coisa de outro mundo, bicho de 7 cabeças, mas é uma vida com conduta. É uma vida com a sabedoria que veio das gerações, mas é uma vida que não é tão permissiva. Eu não vou andar com qualquer roupa, dizer qualquer palavra, ir a qualquer festa ou ouvir qualquer música. Eu vou jejuar, não vou comer carne na sexta. Então são várias coisas que a igreja diz não. Porque não, você não pode, por exemplo, andar, se você se diz católica, andar por aí com uma roupa totalmente depravada. Seja homem ou de mulher. Não pode. Por quê? A igreja diz que a gente não pode ir de acordo, viver de acordo com todos os desejos da nossa carne. Então a nossa carne, nosso corpo, ele pede a sexualidade e os prazeres dessa sexualidade, os prazeres de comer, sentir todos os prazeres dos alimentos. Então, uma vez que você coloca para uma pessoa assim que ela não pode comer mais do que deve, porque ela tá pecando de gula, ou que ela tem que fazer jejum, abstinência, para poder negar a carne para elevar o espírito, a pessoa fica assim, de jeito nenhum. Onde já se viu, o pecado é só o que sai da boca, não o que entra nela. E aí, novamente, né? Então, os prazeres da carne a gente nega, seja na alimentação, seja de ficar dormindo o dia inteiro. É muito prazeroso dormir, mas quando esse excesso de descanso se torna preguiça e essa ociosidade nos impede de sermos produtivos tanto na fé quanto na sociedade para ajudar outras pessoas, já é um pecado. Então você vai falar para alguém assim, levanta dessa cama, você já descansou, tudo bem, não tem problema descansar, mas agora já você tá deixando de fazer o que você tem de fazer para ficar aí. Isso é uma preguiça, é um pecado capital. Ah, não, a sociedade não está preparada para receber um não. Ou então, que ostentação é essa de carro, roupas de luxo, joias? Isso está em todas as músicas latinas e americanas também, né? A ostentação, que é o quê? A soberba, mais um pecado capital. E aí? A sociedade não está pronta para deixar a riqueza e amar a pobreza de negar o mundo para aceitar a Cristo. Não estou querendo dizer que você tem que passar fome e viver debaixo da ponte. Você entendeu o que eu quero dizer, né? E aí você fala assim, mas quando você modifica o seu corpo com todos os tipos de cirurgia para ficar no padrão da sociedade de beleza, você se desfigura, você passa mais horas do seu dia se arrumando para ficar bonita aos olhos dos homens, e ao invés de meditando e orando para ficar com o espírito elevado em Deus, quando você peca dessa vaidade, você tá pecando. Você acha mesmo que a sociedade hoje em dia, que precisa vender tantos cosméticos e tantos produtos e serviços estéticos, vai aceitar esse não? Ah, mas é porque a igreja impõe um modo de vida que nos bloqueia. Bloqueia o quê? Bloqueia o monetário do mundo, bloqueia uma vida que só é de prazer, uma vida que é pouco espiritual, uma vida que busca sempre o prazer imediato. Celular o tempo inteiro, prazer imediato. Ir numa missa que dura 1h30, meu Deus, é tanto tempo cantando, levanta, senta, e aí reza, que coisa, né? Por quê? O pessoal quer prazer imediato. O trabalhar em comunidade, por que que as pessoas não querem mais? Porque você se doa e não recebe dinheiro por isso.
Você vai lá, você trabalha na festa da paróquia, você passa a semana preparando. Às vezes você ainda tem que lidar com alguém que está reclamando do que você fez, que você ainda tinha dado o seu melhor. Porque realmente tem pessoas na igreja que pecam, inclusive a gente. Porque nós somos pecadores. Os apóstolos já pecavam, já brigavam entre si e eles estavam com Jesus ali na frente deles. Então nós que temos Jesus lá no sacramento, cometemos o mesmo erro e paciência, mas pelo menos a gente está lá trabalhando a serviço da comunidade. Então a gente está lá fazendo a festa da paróquia, etc. E aí a gente se doa, a gente cansa, a gente fica até de madrugada, porque quando termina a festa tem que limpar tudo, vai no domingo de manhã para finalizar, para arrecadar um dinheirinho para construir uma capela nova ou para ajudar uma ONG, para ajudar alguma coisa. E o que eu ganhei com isso? Alguém me fez um Pix? Não. E a sociedade está pronta para fazer um trabalho que não recebe nada por isso? A sociedade não quer. Eu sei que esse vídeo está parecendo assim um tapa na cara, e novamente eu não tenho a intenção de ofender ninguém que não quer ser católico, eu só estou dizendo os pontos. Se você não quer ser católico, se você deixou a igreja, não quer ir para a igreja, tá tudo bem. É uma escolha sua. Mas eu estou dizendo aqui que cada vez mais a nossa sociedade se afasta da igreja, porque se afasta dos valores que foram passados pela tradição, a conduta do bom comportamento, do regrado, do acordar de manhã, do sentar-se à mesa com a família para uma refeição, conversar olho no olho, do pai corrigir o filho quando o filho erra, da esposa respeitar o marido e preparar comida para os filhos, porque a nossa sociedade, infelizmente, conduz a mulher para, além de cuidar da família, ter que trabalhar. Então elas estão sobrecarregadas. E dentre outras coisas mais, como os filhos cuidarem dos pais que envelheceram. Hoje em dia nossa sociedade já condena seu pai, ele te fez mal na sua juventude, bota ele no asilo, né? Ele não foi permissivo com você. Então assim, gente, eu sei que tudo tem casos e casos, tá? Mas eu tô falando no apanhado geral. Os valores sempre vão mudando, as coisas sempre mudam, isso é comum numa linha do tempo da sociedade. A gente não vai ficar como lá os nômades, porque agora nós temos máquinas, então nós não vamos usar roupas fechadas, porque agora nós temos a moda, né? Só que o que eu estou dizendo nesse vídeo é: os valores cristãos estão sendo deixados porque as pessoas da atualidade querem seguir o seu próprio coração com total liberdade e individualidade e cada vez mais não sabem viver num contexto de partilhar conhecimento, partilhar das mesmas regras e dos mesmos princípios. As pessoas vão do trabalho para casa, da casa para o trabalho, no máximo vão numa festa no fim de semana, enchem a cara de álcool ou drogas, porque precisam escapar do monótono que é suas vidas. Em casa, elas precisam ficar na frente da televisão porque elas não conseguem acender uma vela e rezar um terço em família e depois conversarem ao redor da chama da vela sobre como foi o dia de cada um. Elas não conseguem manter os seus casamentos porque a individualidade é mais importante para elas do que o partilhar, o perdoar e o se doar. Eu digo isso, doando-se para o outro e não só de um lado ficar se doando e o outro só recebendo, porque com certeza assim não dá certo. A sociedade, ela está excluindo todos os princípios cristãos. Não estou dizendo que no passado os católicos eram perfeitos, provavelmente lá no passado também tinham muitos que na oralidade ouviam o que dizia a palavra, a tradição e não cumpriam. Mas com certeza eles levavam uma vida muito mais aprofundada na espiritualidade do que nós. Quanto tempo da nossa sociedade atual
nós tiramos para o nosso espiritual. A gente vive o dia inteiro e a semana toda alimentando os desejos da carne e não conseguimos parar para fazer uma oração com calma. Então, as pessoas estão deixando a Igreja Católica. E pelos meus estudos em minha concepção, é por isso. Shalom, shalom. Foi bom ter você aqui hoje.